Olá, amados. Mais uma vez, é o pastor Carlos R. Rodrigues, aqui estou para trazer uma palavra bíblica, uma palavra de ensinamento concernente à revista da Escola Dominical, da CPAD, que nesse quarto trimestre está nos falando sobre a justiça divina. Nos falando sobre o livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, um trimestre muito importante, uma lição um pouco mais difícil que a maioria das lições, porém, uma lição muito abençoada, de cunho escatológico. Então, daí é importante que você medite, que você esteja atento a essas lições, ok? Estude, preste atenção, fique ligado, ok? Fica aí até o final. Então, semana passada nós falamos sobre a lição de número 8, que nos falou sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E nesta semana eu estaria fazendo essa lição aqui, né, transmitindo essa lição no sábado, mas houve um imprevisto e eu estou aqui fazendo no domingo, ok? Então vamos lá. Gog e Magog, um dia de juízo. Lição de número 9. E o texto áureo está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então, desde já, falando sobre Gog e Magog, em várias partes da Bíblia nos fala sobre, algumas partes fala sobre Gog e Magog, e o texto áureo propriamente dito aqui, Apocalipse 28, não tem a ver, na verdade, com Gog e Magog a ser estudado hoje, profetizado por Ezequiel. No decorrer da lição, nós vamos falar melhor sobre isso. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao 6, e depois estaremos lendo Ezequiel capítulo 39, do versículo 1 ao 10. Então diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei os olhos nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as tropas, a casa de Togarma da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39, tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, te voltear e te porei 6 anzóis. E te farei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, as aves de rapina, as aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. E sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Eu sou o Senhor,
E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Então, prosseguindo, vamos lá para a introdução. Antes disso, inscreva-se no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal, ok? Esteja compartilhando, esteja atento aos nossos vídeos, né? Interaja com os vídeos, ok? Escrevendo, compartilhando, comentando, deixando seu like, ok? Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas, ok? Para que sirva também de edificação para outras vidas. Vamos lá. Comentário e introdução. A profecia cumprida na antiga bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Cético quer dizer as pessoas incrédulas, as pessoas que não creem, ateus, etc. Né? Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Isso quer dizer, atualmente se fala muito em Israel. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, porque essa profecia de Gog e Magog é para o futuro. Então vamos lá. Palavra juízo, palavra-chave hoje para a lição é juízo. E o que vem a ser juízo? Ato de julgar, julgamento, veredito, decreto. Então nós vemos aí Deus decretando juízo sobre essas nações. Então, vamos lá. Tópico de número 1, sobre a identidade dos povos invasores. Essa profecia envolve muitos nomes. E alguns deles até parecem enigmáticos. Isso quer dizer, até parecem misteriosos, indecifráveis. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então é muito importante que nós tragamos, né, para hoje essa profecia que foi profetizada por Ezequiel. Subtópico número 1, os invasores. Nota aí Ezequiel 38:6 e 39:2, a qual nós já lemos lá no texto bíblico ainda há pouco. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos tempos. Ezequiel capítulo 38, versículo 8, nos faz menção disso, não é? Depois da restauração do Estado de Israel, que está aí em Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Então, a restauração do Estado de Israel, nós já falamos anteriormente, na lição anterior, nós vimos falando, né, anteriormente, algumas lições, que Israel foi restaurada e se tornou Estado, né, depois da dispersão que houve em Israel. Então, Israel foi, em 1948, a 14 de maio de 1948, pela ONU, foi decretado lá que Israel voltasse a ser Estado, ok? Então, é sobre isso que ele está dizendo aqui, ó, restauração do Estado de Israel. Então, vimos que essa profecia, já falamos alguma coisa sobre isso, ela se cumpriu literalmente. Então, isso nos mostra que a Bíblia é real.
Isso significa que antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela, portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que diz, os congregaram um lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, o que Gog e Magog estamos falando aqui não é a mesma batalha de Apocalipse 16 que está nos falando lá sobre a batalha do Armagedon. Então, resumindo, batalha do Armagedon e batalha do Gog e Magog não são a mesma coisa, são batalhas distintas relatadas na Bíblia. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante, do chamado Gog, são da banda do norte. E outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. Então está aí Ezequiel capítulo 38, no versículo de número 5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados, né? Então isso quer dizer a derrota, ok? E capítulo 39 do versículo 4 ao 6, que mostra aí essa derrota. Essa informação geográfica é vaga, é muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Então, prosseguindo, vamos aí ao subtópico de número 2. Compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, que nós falamos ainda há pouco. Essa mensagem, essa profecia não é para o tempo de Ezequiel, mas sim para um futuro. Por isso, escatologia, ok? Nos diz aqui, mas quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra, está aí Ezequiel capítulo 36, versículo 17, então nós vemos que, apesar de estar acontecendo o sionismo, o povo judeu voltando à sua nação, ainda existe muita gente, muitos judeus que ainda se encontram espalhados pelo mundo. Nessa ocasião, os judeus todos estarão restabelecidos à sua pátria. Isso quer dizer a Israel. Então está aí Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. E também Amós, capítulo 14, versículo 15. Ezequiel 36, 24 nos diz, E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E prosseguindo, né, Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, e diz, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não sairão mais, e não serão mais arrancados da sua terra, melhor dizendo, que lhes dei, diz o Senhor. Então Deus está aqui falando claramente que o povo judeu estará de volta a Israel. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos, quer dizer, essas profecias, oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quer dizer, agora, né? Que está falando para nós hoje. Como possível? Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Subtópico de número 3, Gog, que está aí registrado em Ezequiel 38, 2a e Ezequiel 39, 1a, que nós já lemos lá na leitura bíblica em classe. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia. Então está aí, 1 Crônica 5:4. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, e de quem foi filho Simei,
de quem foi filho. Então, está aí falando 1 Crônicas 5:4, mas que também não tem a ver com a profecia de Ezequiel. E se o nome, né, que algumas vezes aparece em alguns versículos, conforme falamos anteriormente. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, também aparece o nome Gog, ok? Então, prosseguindo, nós temos aí tais nomes. Então, Apocalipse 28 também está falando de outro acontecimento que não tem nada a ver com a batalha de Gog e Magog, conforme já lemos anteriormente, falamos, né, sobre a batalha do Armagedon, ok? Apocalipse. Tais nomes em Apocalipse são emprestados a Ezequiel 38 e 39. Então, já falamos, repetindo, que a batalha do Armagedon não é mesmo a batalha de Gog e Magog, deixando bem frisado para que todos entendam. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia Asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título, como Faraó, no Egito, Shah, na antiga Pérsia, ou César, em Roma, e não um nome pessoal. Então isso quer dizer que Gog não seria o nome de alguém, o nome de uma pessoa, mas está indicando um título, ok? De um governante, de um líder, né? Conforme existia César em Roma, Faraó no Egito, Shah na Pérsia e alguns outros nomes que aparecem na Bíblia indicando um título. E dali nós vemos pais, filhos, né? Outras pessoas recebendo o mesmo título, ok? O mesmo nome, que quer dizer que não é um nome próprio em si, mas um título, como por exemplo, presidente da República, vamos lá, o Brasil, para ficar bem especificado, né? Então nós temos hoje Jair Messias Bolsonaro, já tivemos outros presidentes, né? E daí por diante. Então o nome presidente é um título, assim como Gog também é um título, ok? Prosseguindo, nós temos aí o 1 Crônicas 5:4, a qual já lemos, né? Em Êxodo capítulo 39, versículo 1, a parte A só do versículo diz assim: tu, pois, filho do homem. Isso quer dizer, Êxodo não, me perdoa, Ezequiel, capítulo 39, versículo 1a, mais uma vez. Tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog e dize. Então, somente a parte A para indicar aí o nome Gog. Então, vamos agora para o tópico número 2, sobre a identidade dos povos invasores. Subtópico de número 1, Magog. Está em Ezequiel, capítulo 38, 2b e Ezequiel 39, 1b, ok? E também o 6a, versículo 6a. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Está em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, o qual nós já lemos anteriormente. 1 Crônica, capítulo 1, versículo 5, que também já lemos anteriormente. Mas Gênesis 10, 2, repetindo, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. Então nós vemos aí Magog, o nome Magog aparecendo. Prosseguindo, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, precedente de Gomer. O historiador Flávio Joséfo, que foi aí dos anos 37 a 103 depois de Cristo, identifica Magog como os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte, Mar Negro e do Mar Cáspio. Isso quer dizer nômades porque não tinham morada certa, eram povos peregrinos.
Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Está aí em Colossenses capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então aparece aí esse nome cita, que faz parte aí dos povos da antiguidade. Prosseguindo, subtópico de número 2, Meseque e Tubal, que está aí, Ezequiel 38, 2c, Ezequiel 39, 1c. Tubal e Meseque são dois sete irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã e Tubal, Meseque e Tiras. 10:2. Esses dois jafetistas, quer dizer, filhos de Jafé, deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Não é Síria, e sim Assíria, não confunde, ok? Nessa colisão aparece mais na família de Jafé, Togarma, filho de Gomer, Gênesis capítulo 10, versículo 3. Que nos diz, os filhos de Gomer são Askenaz, e Bifate, e Togarma. Então está aí o nome Togarma aparecendo aí. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é de edificação desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Subtópico número 3, a coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e Depute com eles. Todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Está aí, Ezequiel capítulo 38, versículos 5 e 6. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. Está Ezequiel 27, 10 e também Ezequiel capítulo 30, versículo 5. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos Cush e Put são descendentes de Cã, filhos de Noé. Não confunda Pute com Putin, que é lá o ditador lá da Rússia, né? Presidente da Rússia, não confunde. Aqui é Pute, e o nome lá do governante é Putin, se referindo a Vladimir Putin, ok? Aqui é Pute. Gênesis 10, 6, 1 Crônica 1, versículo 8. Gênesis 10, 6. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim e Canaã, ok? Um outro nome antes aqui e depois temos aí o nome de Canaã. Prosseguindo. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Então, deixando bem claro que esse povo vem do norte, da região norte. Esse povo aí de Magog, Gog e Magog. Prosseguindo, vem a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. Então é o povo do Irã, ok? A nação Irã, que é atual hoje, antigamente eram os persas, que hoje é Irã. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, prosseguindo, deixando bem claro aí que Gênesis 10, 12, 1 Crônica 1, 5 é o mesmo versículo, né? Os dois versículos falam a mesma coisa. Isso quer dizer, eles são similares ou idênticos. Tópico de número 3, sobre o contexto escatológico. Glória a Deus. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria se refere lá à disputa lá, a concorrência entre a União Soviética e os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial,
quando houve lá a derrota de Hitler, né, na Alemanha. Então depois é relatada aí a Guerra Fria, que envolve aí Estados Unidos e a antiga União Soviética, ok? A extinta União Soviética. Então, prosseguindo, Gog e Magog, a mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, de Tubal, Ezequiel 38:2 e Ezequiel 39:1. É uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Gizes da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação, vamos dizer assim. Esses inimigos de Israel são derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está no lado do seu povo. Ok? Então, apesar daqui estar se referindo a Israel, a mensagem aqui para mim e para você hoje, para a igreja do Senhor, para todos nós, é nos mostrar que mesmo em meio às adversidades, ataques, inimigos, nós sabemos, precisamos ter confiança e a certeza de que Deus está conosco, de que Deus está com o seu povo. Por isso, Salmo 46, versículo 10 está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E depois ele diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre o meu povo. Prosseguindo, a palavra chefe em hebraico é rosh, de significado amplo: cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, arconta rois, príncipe de rois. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões. Então, nós temos Ezequiel 39, versículo 1, que diz: tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ezequiel 38:2, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então Deus já estava usando Ezequiel contra esses povos que se levantaram contra Israel. Então, nos faz lembrar lá Isaías capítulo 54, versículo 17, que nos diz: nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Ok? Então, vale a pena confiar no nosso Deus. Então, prosseguindo aí, nos diz aqui, isso é mantido na Bíblia, na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. Então, vale a pena comentar que durante um tempo não se comentava sobre essa questão da Rússia ser a Gog, que a Bíblia relata aqui, a nação da Rússia. Porém, com a invasão da Rússia à Ucrânia, atualmente, esse pensamento voltou à tona, se tornou mais vivo entre os estudiosos da Bíblia, entre os escatologistas, ok? Isso não quer dizer que a Bíblia está dizendo exatamente que é a Rússia, mas pelos estudiosos aqui, os sons, conforme já lemos aí de Rose, né? Então nos dá a entender que
está se falando da Rússia. E agora, com esse contexto atual da invasão da Rússia à Ucrânia, então, essa ideia, esse pensamento, essa interpretação ficou mais patente atualmente, ok? Mas pode ser que não seja a Rússia, né? Mas tudo consta que seja a Rússia. Não vamos dizer que será o Vladimir Putin, mas pode ser para um futuro ainda mais distante, né? Para um outro presidente no futuro da Rússia, por exemplo, né? Prosseguindo, já estamos concluindo a lição, ok? Não saia daí, fique atento aí. Subtópico número 3, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Então, já deixando bem claro que dispensacionalista, vamos ver o que é dispensacionalismo. Doutrina teológica que tem a ver com a escatologia cristã. E afirma que a segunda vinda de Cristo era um acontecimento do mundo físico, envolvendo o arrebatamento. Então, dentro desse pensamento, está aí em harmonia, em concordância com nós pentecostais, que assim acreditamos que vai se cumprir literalmente a segunda vinda de Cristo, dividida em duas fases, né? Falando só a primeira, vou falar só da primeira, quando Jesus para sob os ares, está lá em 1 Tessalonicenses, lá pelo capítulo 4 ou capítulo 5, não é? E a igreja sobe num corpo transformado de encontro a Jesus nos ares. Então, os pentecostais também são dispensacionalistas, para nós entendemos esse termo dispensacionalistas aqui, ok? Prosseguindo, essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, 1787-1842, famoso orientalista alemão, em seu léxico hebraico, quer dizer, léxico é dicionário, ok? Em seu dicionário hebraico, o rosto de Ezequiel 38:2 são os russos. Então, esses estudiosos aqui dizendo que é a Rússia, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, conforme eu falei ainda há pouco, ok? Falei sobre Guerra Fria, ok? Que tem a ver com os Estados Unidos e Rússia. O assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra na Ucrânia, que em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente, então tá aí a Europa, etc., né? Faz parte do Ocidente, está voltando ao cenário mundial. Então vemos aí as reportagens na televisão, na internet, se falando constantemente aí sobre a guerra da Ucrânia, nos falando sobre a Europa, a situação do Ocidente, a situação dos países, o que essa guerra está causando aos países atuais. Então a relação entre Rússia e Ocidente está voltando ao cenário mundial. O que era antes da queda do muro de Berlim em 1989. Então agora vamos à conclusão. Então nos diz aqui, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Então, de novo, o comentarista aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele está, de novo, falando para que não se confunda a batalha de Gog e Magog com a batalha do Armagedon, que são batalhas distintas. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel. Já falei sobre isso anteriormente, ok? Restauração de Israel que começou em 1948. Antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Então aqui já está falando de uma época mais distante. Logo após o arrebatamento da igreja, que vai começar a grande tribulação, que será de 7 anos,
ou quem sabe ainda no final dessa dispensação que estamos vivendo aqui, antes da volta de Cristo, porém já no finalzinho, pouco antes de Cristo retornar para buscar a sua igreja, conforme eu falei, ainda pouco, ok? Então, Armagedon se dará no final desse período, então, no final da grande tribulação, que a Bíblia nos diz que será de 7 anos, 3 anos e meio a primeira parte, mais 3 anos e meio a segunda parte. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog. Está lá, uma outra guerra distinta, né? Então nós temos aí Apocalipse capítulo 20, versículo 8, pois a profecia impressa de Ezequiel esses nomes. Vamos ler de novo Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então aqui está dando nome de novo aos inimigos Gog e Magog. Porém isso aqui é no final da grande tribulação. Então está nos falando que o anticristo sairá, reunirá nações e sairá enganar os povos. Então vemos aqui que nessa batalha está se referindo a todas as nações da terra, enquanto Gog e Magog, que é dita no Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, está falando somente de algumas nações, e inclusive dá nome para essas nações, ok? Então aí está a diferença, ok? Então é muito importante, né, essa lição, uma lição diferente. A leitura do capítulo 38 e 39 de Ezequiel é muito importante para uma melhor compreensão desta lição. Então vamos ficar por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ok? Deixe seu like, comente, compartilhe. E fique atento que semana que vem, sábado que vem, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até lá, estaremos ministrando a lição de número 10, que nos fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Já falamos alguma coisa rapidamente sobre a restauração nacional. Então, o assunto será justamente sobre a restauração nacional e restauração espiritual. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, ok? Ative os sininhos da notificação aí no YouTube, ok? Para que você receba os meus vídeos assim que eu fizer o vídeo. Muitas das vezes eu faço alguns vídeos aí no meio da semana também. Então, ative